Cartório Passo a Passo, oferecimento Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo, um programa que traz muitas informações úteis para você, para sua família e para os seus negócios. Muito prazer, eu sou Alcione Montani Tabelian e apresentadora e quero você participando conosco. Mande sua dúvida, sua sugestão para o nosso WhatsApp 6599609904. Vai ser um prazer ter você aqui comigo, te ouvir, ler as suas mensagens. E hoje, além das principais notícias do nosso ecossistema cartorial, eu vou explicar de forma prática as dúvidas enviadas do público. Então, teremos também uma entrevista muito especial. Aqui vamos conversar sobre divórcio extrajudicial e para isso a minha convidada é a doutora Emanuele Costa Nadaf. Fique ligado, tem muita informação relevante para você. E eu volto já já após o intervalo com notícias do nosso ecossistema cartorial. Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. Quinto treinamento intensivo em inventário extrajudicial presencial aqui em Cuiabá. É uma alegria muito grande compartilhar o meu conhecimento com você. Então, se você é advogado, profissional do direito e quer entender como funciona e ganhar altos honorários, marque já sua presença, reserve, são vagas limitadas, vai ser no auditório da CDL só para pessoas exclusivas que querem se diferenciar na advocacia. Cartório Passo a Passo, oferecimento Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Vamos lá, e agora é a hora de você se atualizar com as notícias do ecossistema cartorial e saber as novidades de serviços prestados pelos cartórios, tá bom? E eu separei 3 notícias e a primeira delas, olha só, Tribunal de Justiça manda construtora indenizar cliente após atrasar a entrega de imóvel em Mato Grosso. Você sabe que é muito comum, infelizmente, isso acontecer, não é? Você compra o imóvel na planta e às vezes demora um pouco mais para ser entregue. E se você se enquadra nessa situação, saiba que há situações que você pode sim pleitear uma indenização. Foi o caso desta consumidora de Lucas do Rio Verde, que conquistou na justiça o direito de receber indenização por danos morais após o atraso de mais de 6 meses na entrega do imóvel que havia sido comprado à vista. Olha só, ela comprou à vista o apartamento, isso foi firmado em julho de 2020 por R$ 134.800. E aí,
A empresa ela tem até 180 dias para entregar, isso após a data. Então, já tem uma tolerância de 180 dias. E além dessa tolerância, ainda demorou mais alguns meses. Você imagina, você se programa para se mudar, já comprou armário, tudo, enfim, para se mudar. E além daquele prazo, ainda ficou mais. E aqui a consumidora teve, claro, gastos com moradia, expectativa, dano moral, e ela conseguiu sim o seu reparo aqui, o seu pedido foi atendido. Inicialmente foi negado o dano moral, mas depois foi revertido. Então fica a dica, se é o seu caso, pode pedir também. E a outra notícia que eu separei tem a ver com o registro civil das pessoas naturais. É o primeiro ato, é o primeiro cartório que você vai procurar para registrar uma criança. Nesse caso aqui, o registro foi concedido a um senhor com 65 anos. Você não ouviu errado, 65 anos. É claro que ele teve muitos problemas decorrentes da ausência desse registro. O Tribunal de Justiça garante registro civil tardio para idoso de 65 anos sem documento. Isso aconteceu lá na 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Mas não é só lá que acontece. Tem muitos locais que a pessoa já idosa nunca foi registrada. Esse caso específico, ele conta que tinha sido registrado sim, que tinha documento, mas acabou se perdendo com tantas mudanças, com incêndio no cartório onde ele havia sido registrado. E aí, de acordo com as alegações, com o que ele juntou no processo, o juiz entendeu por bem conceder, porque havia verossemelhança nas alegações e determinou que fosse formalizado imediatamente o registro de nascimento dele com base nas informações disponíveis. É muito importante ter o registro de nascimento, porque sem ele você não tem o reconhecimento da cidadania. Né? Essa pessoa teve dificuldade para ter acesso ao hospital, para ter atendimento básico, essencial. Então, é muito importante. E para completar essa notícia, eu separei outra, que diz o seguinte, ó. A plataforma de registro civil emite segunda via de certidões. Está lá no conjur.com.br. Isso não é uma novidade, muito embora essa notícia aqui seja do dia 29 de setembro agora, de 2025. Mas já faz tempo que está disponível esse serviço para toda a população. Só que muitos ainda não sabem. Então, estou aproveitando esse espaço aqui do cartório passo a passo para explicar para você que você não precisa ir necessariamente no cartório, ficar lá na fila, gastar com deslocamento, estacionamento. Você pode acessar este site aqui, preencher o seu cadastro, vai recolher o valor dos emolumentos para o cartório devido. Se você quiser a certidão impressa, você pode indicar um cartório da sua preferência, o mais perto da sua casa, para que ele materialize. O que é isso? Para que ele imprima num papel de segurança. E aí vai ter o mesmo valor. Isso que você pode fazer no cartório, mas alguns cartórios já estão direcionando o consumidor para a plataforma. Então, você mesmo pode acessar aí da sua casa, do seu escritório, do seu celular, onde você estiver. Anote aí, ó, registrocivil.org.br. Você vai lá, você vai ter acesso. Você pode pedir a sua certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, averbações. Tem muito serviço disponível, é tudo moderno, prático, seguro e econômico também. Você vai pagar só pelo serviço realizado. Muito boa essa notícia, não é? Então, eu convido você a acessar o site, vou até colocar aqui a página dele, pedir para o pessoal da edição colocar para você ver, é muito prático. Tem explicação do que é o portal de registro civil, qual é a diferença entre uma certidão impressa e a eletrônica, quando que é a primeira via, quando é a segunda via, que diferença faz. E é importante você entender como é que funciona, porque assim você vai reconhecer cada valor e a repercussão de cada ato praticado pelos cartórios. Muito bom, não é mesmo?
Daqui a pouquinho, após o intervalo, tem o quadro Tabeliante Explica, onde eu respondo as perguntas dos telespectadores que enviaram para o nosso WhatsApp. Então, se você ainda não salvou o nosso número, aproveite, aponte a sua câmera para o QR Code e deixe aí guardadinho. A hora que você tiver aquela pergunta, mande para nós, tá bom? Há mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. Quinto treinamento intensivo em inventário extrajudicial presencial aqui em Cuiabá. É uma alegria muito grande compartilhar o meu conhecimento com você. Então, se você é advogado, profissional do direito e quer entender como funciona e ganhar altos honorários, marque já a sua presença, reserve, são vagas limitadas, vai ser no auditório da CDL só para pessoas exclusivas que querem se diferenciar na advocacia. Cartório Passo a Passo, oferecimento Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Estamos de volta e agora chegou o momento que eu vou responder as suas perguntas. É o quadro Tabeliante Responde. E você, já guardou o nosso número? Já salvou? Aproveita, está sempre aqui na tela da televisão, da Rede TV Cidade Verde, sempre levando informação para todo o estado de Mato Grosso e Rondônia também. Aproveita aí, ó, salva aí, ó, 9960-9904. Vamos lá já para a primeira pergunta de hoje? Porque aqui tem sempre muita pergunta, a gente seleciona algumas porque vai tirar a dúvida de muitas pessoas. Qual é a pergunta de hoje? Boa noite, doutores. Minha mãe está com uso capião desde 2018 na Defensoria Pública de Cuiabá. Agora encontra-se em processo de citação. Nossa, de 2018 para cá está em citação. Pois de quem compraram deixou um filho herdeiro. Pergunta: se o herdeiro se negar a receber a notificação, por quanto tempo mais precisamos esperar? Pois meus pais já são idosos. É a Sara Nascimento. Oi, Sara, muito obrigada pela sua participação, pela sua pergunta. E até mandou foto aqui do nosso convidado especial, Dr. Rodrigo, da semana passada. Muito obrigada. Olha só. Desde 2018, nós estamos em 2025, não foi citado ainda. É difícil, né? Muito tempo. O extrajudicial vem para acelerar. Então, se tem condição, sugiro o extrajudicial. E se você não sabe, eu vou te contar uma dica. Vale a pena até anotar. Se for viável, conversa com o seu advogado. Talvez seja interessante você suspender o processo judicial e vir para o extrajudicial, fazer o procedimento normal, tá? E depois você comunica ao juiz o seu êxito, tá bom? Mas respondendo à sua pergunta, que é depois de receber a notificação, por quanto tempo mais ainda precisamos esperar? 15 dias, tá? A partir da notificação, a parte tem 15 dias para se manifestar. Se não se manifestar, presume-se que concorda, tá bom? Espero ter ajudado. Boa tarde, eu sou o Carlos, queria saber se eu posso transferir um imóvel, nome da minha mãe, para neto dela. Eu sou curador dela. Seria alguma doação? Ela tem Alzheimer.
Boa tarde aqui, o Carlos está pedindo. Eu vivo com uma... Ele já aproveitou e já fez 2 perguntas, né? Vamos por partes. Carlos, sua mãe tem Alzheimer, você é o curador dela. Para você fazer a assinatura, seja de doação, de venda, você vai precisar de um alvará judicial. Mesmo você já tendo autorização para responder por ela e cuidar e zelar dela e do patrimônio dela, ainda assim haverá necessidade de um alvará judicial. Então não é um impedimento. Você vai ter que fazer esse peticionamento em juízo, dizer, explicar por que vai fazer, porque isso não pode ser uma liberalidade sua, da sua vontade, deixar o bem para alguém, e ainda mais doação. E como ela não consegue manifestar a vontade, fica mais complicado. Então, o Ministério Público deve opinar e o juiz vai decidir, tá bom? Deixa eu ver só outra pergunta. E eu vivo com uma mulher, mais de 40 anos, tive 2 filhos com ela, mas já estão casados e poderia vender minha casa e eu tinha antes de conhecer ela. Eu tenho que dar alguma porcentagem para ela e ela concorda em vender. Obrigado, ótimo programa, parabéns. Obrigada, Carlos. Bem otimizado, né? Já faz várias perguntas aqui, eu vou responder para você também, porque a sua dúvida pode ser a de outras pessoas. Deixa eu ver se eu entendi. Você convive com a mulher há mais de 40 anos, você já tem os filhos, todos casados, já foram, e tem um bem que você tinha antes. Esse antes precisa verificar entre vocês. Ela concorda? Esse bem era realmente de antes da união de vocês? Ela não participou de forma alguma na aquisição? Então, se for dessa forma, né, o que há de consenso entre vocês está resolvido. Agora, se porventura surgiu uma dúvida, se ela colaborou, de repente você comprou antes do casamento, mas foi pagando essas parcelas, ela pode ter parte, tá? Então é difícil ter uma resposta objetiva para você, que assim já defina. Tem que analisar o seu caso, analisar os documentos, o que é que você consegue provar. Tá bom? E aí você conversa com a sua convivente e verifica, né, se ela concorda que não é, se ela não tem parte, tá bom? E então vocês podem partilhar ou não o bem. Espero ter ajudado. Próxima pergunta. Olá, doutora, meu marido trabalhou no IBGE e veio a falecer. Até hoje não recebi. Me pediram a verbação, fiz e ainda assim não saiu. Tenho um casal de gêmeos de 14 anos. Moro em Várzea Grande, Mato Grosso. É a Elaine Aparecida de Pinho Nascimento. Oi, Elaine. Obrigada pela sua participação. Um beijo para você e para os seus filhos. Olha, no cartório, a gente não faz a parte trabalhista, tá? Essa certidão que você está mencionando, não sei se de repente a certidão de óbito, com alguma verbação, enfim, não sei qual é a relação, né, do processo aqui trabalhista com o cartório. Então, nesse momento, assim, eu não consigo te ajudar muito, tá bom? Mas eu agradeço muito pela sua participação e pela audiência. Um abraço. Vamos lá. Se o pai registrou uma criança no seu nome sem fazer o DNA, e depois de alguns anos, ele faz o DNA e descobre que não era o seu filho. Ele tem direito de retirar o nome como pai? Eita, é a pergunta do Ricardo, de Cuiabá. Boa pergunta, hein, Ricardo? Isso acontece, não é muito difícil não, viu? Olha, tirar o nome da criança ou o nome do pai só porque veio negativo o exame de DNA, não pode. Tá? Você vai ter que demonstrar judicialmente, o juiz vai analisar vários fatores, porque em primeiro lugar vem o bem-estar da criança, tá? E aí pode ser que o juiz defira. Tem situações que sim, mas a maioria, assim, que eu já tive contato é que não, tá? Mas não tem como eu dizer algo tranquilo, assim, ó, é pacífico, é dessa forma, porque não é. Tá bom? Não dá para fazer no cartório, você chegar lá com o exame de DNA e fala, olha, doutora, não sou o pai, tira o nome da criança aqui do meu registro, do registro. Não,
não dá, não vai tirar. Aí é uma situação só judicial, tá bom? E aí vão envolver assim vários elementos. Se você foi induzido a erro, qual foi a situação, é só o juiz mesmo que vai poder decidir, tá bom? Obrigada pela sua participação. Sou casado no regime da comunhão parcial de bens, esse é o regime mais comum, tá? E comprei um terreno antes do casamento, é importante, gente, antes do casamento. Agora construímos nossa casa nele, já casados. Em caso de separação, a casa entra na divisão de bens? É a preocupação e a pergunta do Almir de Lucas do Rio Verde. Almir, obrigada pela sua participação, obrigada a todos de Lucas de Rio Verde, cidade maravilhosa. Olha, ela vai ter direito sim. Não sei se você está meio preocupada assim, mas o que diz a legislação? No regime da comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos onerosamente durante o casamento. O terreno você comprou antes, tá bom? Então, sobre o terreno, ele é um bem particular seu. A construção da casa se deu durante o casamento. Então, da construção, sim, ela tem direito à metade. Como é que vocês vão fazer essa análise, esse levantamento patrimonial para definir qual é o valor, qual é o percentual? Isso é mais difícil de fazer, mas é possível, tá bom? Então, quanto ao terreno, bem particular. Isso influencia em caso de sucessão, tá? Muda totalmente a divisão em caso de sucessão, no inventário, né? Quando um dos dois falece, e em caso de divórcio, tá? Então, em caso de divórcio, sim, ela já vai ter direito. Em caso de sucessão, também, e talvez mais ainda concorrendo com os descendentes. A questão de inventário, a questão de partilha de bens, tem muitas situações que os advogados erram, sabia? Eu no cartório percebo diariamente. E eu quero já aproveitar e já deixar um recado para você que no dia 18 agora de outubro vou fazer um treinamento presencial, um intensivo mesmo, onde eu vou pegar na sua mão, vou te orientar passo a passo como é que faz. Porque o advogado precisa saber para poder orientar o seu cliente, até no regime mais comum, que é o da comunhão parcial de bens. Faz diferença se o bem foi adquirido antes do casamento, se é um bem adquirido onerosamente, se é um bem doado, né? Faz diferença se vai partilhar, se não vai. E se o advogado acha que é tudo igual, se por conta de seu regime da comunhão parcial é meio a meio, ponto, acabou, não é bem assim. E aí ele pode lesar o cliente e até o fisco. Isso gera muita responsabilidade. Então aproveita, se você quer saber um pouco mais, já anota o nosso telefone, faça a sua inscrição, são vagas limitadas e o evento vai ser no auditório lindo, lá do CDL, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta? Nossa, tem um relatório aqui, né? Vamos lá, o meu caso é assim, vamos resumir aqui, o meu caso é assim. Eu era casada com o meu marido e depois de uns tempos nos divorciamos, porém acabamos voltando a morar juntos e viver uma união estável. Olha só, eles eram casados e se divorciaram. Quando divorcia, acaba, tá? Todo o vínculo matrimonial se extingue com o divórcio. Então, ela está trazendo aqui a informação que se divorciaram. Quando a pessoa está separada e ela volta, continua de onde parou, tá? Agora, o divórcio põe fim totalmente. Então, para voltar ao status de marido e mulher, só casando de novo. E ela está me trazendo a informação de união estável. Então, mudou tudo, tá? Vamos continuar. Quando voltamos, não nos casamos de novo. Só que agora, depois de 14 anos, nós não estamos mais juntos. Se caso eu entrar na justiça para divisão de bens, conta a época em que éramos casados e depois que voltamos? Porque depois que divorciamos e voltamos a namorar de novo, ele abriu uma empresa, compramos carro e moto juntos e tivemos uma filha. Sendo mais específica,
caso eu entrar, né, com processo, eu com minha filha, tem direito das coisas que tivemos depois do divórcio ou antes do divórcio também? Ela não deixou o nome dela aqui, né? Mas tudo bem. Essa situação, gente, é muito comum. Às vezes a pessoa se divorcia e não faz a divisão do bem ou dos bens. Ah, vai ficar caro. Não vou ter que pagar imposto. Às vezes nem tem imposto. Se for ameação exata, não tem imposto, porque cada um já tem sua parte e pronto, tá? A partilha precisa ser feita. Se você se divorciou e havia bens do período do casamento, o direito não se extinguiu. Quer dizer, vai ter que ver se houve a prescrição, tá? A prescrição também corre. Só não corre durante o casamento entre cônjuges. Acabou o casamento, começa a contar a prescrição. E pelo prazo aqui, pode ser que já tenha prescrito o seu direito. Mas se não fosse isso, teria direito sim. E os bens adquiridos durante a união estável também. Só que na união estável, como é uma situação fática, né, de fato, e se vocês não fizerem pelo menos uma escritura, um documento particular, reconhece a assinatura, vai ter que fazer prova. Porque se é para partilhar bens, possivelmente ele não queira concordar e aí só judicial. Então, muitas pessoas acham que é tudo igual, casamento, união estável, deixa assim mesmo. Não é. Tem diferença sim. E no processo probatório, mais ainda. Porque se é casado, você junta a certidão de casamento, pronto, acabou. Você não tem que juntar foto, você não tem que juntar a prova de quando começou, nada disso. É bem tranquilo. União estável, não é bem assim, tá? Então, eu não tenho como dizer se você tem ou não direito. O advogado precisa analisar os seus documentos, o período, o regime de bens, tudo isso, saber se já está prescrito ou não e qual foi a forma de aquisição desse patrimônio. Então, são vários fatores que o profissional do direito tem que analisar antes de dar um parecer favorável ou desfavorável, tá bom? De qualquer forma, muito obrigada pela sua participação, eu espero ter ajudado, tá bom? Um abraço. Temos mais? Mais uma, Henrique de Cuiabá. Sou síndico de um condomínio e preciso registrar a ata da assembleia. Todo cartório faz esse registro ou só alguns específicos? Henrique, muito obrigada pela sua pergunta e é muito pertinente. Não é em qualquer cartório que você faz esse registro. Aqui em Cuiabá, por exemplo, você vai fazer lá no primeiro ofício. A propósito, um beijo, doutora Glória, que é a tabeliã titular do primeiro ofício de Cuiabá. Só lá que você vai fazer esse registro, porque ela tem a atribuição do registro de títulos e documentos, tá? Assim como o registro civil de pessoas jurídicas, ela também tem. Então, esse tipo de serviço é só lá. Outros serviços têm vários cartórios, por exemplo, fazer escritura de compra e venda, tem vários cartórios, fazer registro de nascimento, aqui em Cuiabá tem pelo menos 3, né? Então tem vários cartórios que você pode fazer. Agora, esse aqui, especificamente, é só lá, tá bom? Então você nem precisa bater perna, vai direto lá e pronto. Acabou por hoje, eu fiquei muito feliz, responder as suas perguntas. Se ficou alguma dúvida, aproveita aqui o nosso WhatsApp, já manda a sua pergunta, eu vou ficar muito feliz em respondê-la. E daqui a pouquinho, após o intervalo, tem um momento especial, vamos conversar sobre o divórcio extrajudicial com a advogada Emanuele Nadaf, especialista nesse assunto, e ela é super divertida, fala de uma forma prática, você vai amar. Vai, até já! Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes.
treinamento intensivo em inventário extrajudicial presencial aqui em Cuiabá. É uma alegria muito grande compartilhar o meu conhecimento com você. Então, se você é advogado, profissional do direito e quer entender como funciona e ganhar altos honorários, marque já sua presença, reserve, são vagas limitadas, vai ser no auditório da CDL só para pessoas exclusivas que querem se diferenciar na advocacia. Cartório Passo a Passo, oferecimento Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Chegou o momento mais aguardado, nossa convidada já está aqui no estúdio do programa Cartório Passo a Passo. Vamos conversar sobre um instituto muito importante, o divórcio. E o divórcio extrajudicial já está mais que consolidado na sociedade, que dá para fazer em qualquer cartório de notas do Brasil. Eu vou receber aqui a doutora Emanuele Costa Nadaf, especialista em família e sucessões e já conhece a prática passo a passo. Doutora, que alegria recebê-la aqui no programa Cartório Passo a Passo pela terceira vez. Estou muito honrada por esse convite, a alegria é minha. Eu sempre falo que estar aqui nesse programa tem um fim social de levar realmente informação de qualidade, então eu que agradeço o convite mais uma vez. Eu que agradeço por ter aceitado, estar aqui conosco, ela sempre com muita energia passando seu conhecimento e hoje falando sobre divórcio, já falamos sobre pacto antinupcial, falamos um pouco de inventário e está tudo conectado, né? Depende do momento que a família está. Agora, sobre divórcio extrajudicial, quando que ele é possível fazer? O divórcio extrajudicial, ele é possível fazer quando são agentes maiores, capazes e quando há o consenso, né? A gente, no escritório, a gente sempre fala isso da importância de entender que o divórcio extrajudicial, ele tem a mesma validade jurídica de um divórcio judicial, mas muito mais rápido e muitas vezes muito mais barato. É verdade, quanto mais patrimônio tem, mais barato fica, não é? Esse é um paradoxo meio estranho, mas acho bem interessante de conversar com vocês sobre isso. Os cartórios prestam um serviço muito acessível, porque é tabelado, não é percentual. Diferente da justiça, em que a ação judicial é em cima de percentual de valor da causa. Verdade. Então, o teto aí é 180 mil, né, até que pode chegar ao valor da causa, e é 3,74% a 47% do valor da ação. E já no cartório, a gente tem a tabela fixa de faixa etária de valores. Então, se você tem, né, um patrimônio de 600 mil, o teto é 6 mil e pouco. É isso mesmo, tem um limite. E a gente está disputando aqui, por favor, muda essa legislação que a gente está recebendo muito pouco. Mas fica ligado que você vai ver já quanto é que custa um divórcio sem partilha no cartório. Muito barato. Doutora, mas antes disso, é comum as pessoas terem dúvida e até colegas advogados falar, não, mas tem filho menor, não dá para fazer no cartório. Dá para fazer no cartório? Dá para fazer no cartório, isso é uma resolução do CNJ desde 2024. A gente tem, na verdade, no Tribunal de Justiça, né, essa desjudicialização com essa possibilidade, ela já vinha uns 2 anos antes, salvo engano, desde 2022, nós já conseguíamos fazer divórcio com filhos menores dentro do cartório e tratar de guarda, alimentos e convivência também no extrajudicial. Então, dando uma acessibilidade muito maior à população. Porque vocês sabem que quando tem filhos, obrigatoriamente a gente tem que ter a chancela do poder público para estabelecer as regras, né? Quanto que vai pagar os alimentos, não pode ficar só de boca, né? Então, como que vai ser a convivência, que dia que vai pegar. E aí, desde então, a gente consegue fazer tudo isso no extrajudicial. Mais uma opção para a gente poder aí formalizar. E é obrigatório advogado? É. Sabe um questionamento que a gente sempre tem? Não, mas eu não tenho filhos, não tenho bens, precisa de advogado? Precisa. Precisa, ou de advogado ou da Defensoria Pública, Isso. né? É importante falar também.
Então, assim, precisa da figura, assim, do advogado para que ele possa orientar, porque, como a gente falou no começo, é um título executivo como se fosse a sentença do juiz mesmo, tem a validade disso. E isso gera impactos, por exemplo, na questão da partilha de bens, de que você depois não pode voltar lá e falar que você se arrependeu do que você fez, que você não quer mais assumir a responsabilidade que você ali pactuou, a seriedade do extrajudicial e as obrigações que você coloca ali, elas vão reger verdadeiramente como se vai dar a partilha. Então, a figura do advogado, ela entra justamente para poder expor tudo que está escrito no papel, quais são os ônus, bônus, obrigações, consequências, que aquele documento vai impactar na vida daquele cônjuge, né, ou cônjuge, ou até convivente também, às vezes é uma dissolução de união estável. E às vezes dos menores, né, envolvidos, porque como a doutora explicou, dá para fazer em cartório, aí o advogado tem que ter uma diligência e uma maestria no trato, né, do casal, se for um advogado só, se for dois, né, os advogados têm que conversar também, alinhar, porque é importante para facilitar o diálogo, né, porque é uma família que está ali passando uma fase difícil, né, se desfazendo, e que pode fazer tudo ali, regulamentar guarda, alimentos e convivência. E o que eu acho muito importante a gente falar aqui é que a figura do advogado, como o primeiro juiz ali da demanda que vai direcionar o caso, se vai fazer no cartório, se vai fazer no judicial, né? É importante que o advogado, ele também não seja tão beligerante, que entenda que o cartório não é muita burocracia, muita exigência de documento, há alguns preconceitos, sim, entendeu? E não é. Faz o primeiro, vocês vão ver que é muito rápido, tem uma tabeliã como sua melhor amiga, para que as coisas fluam lá dentro, que verdadeiramente é muito mais acessível e rápido. Eu acho que o tempo é uma coisa que impacta muito, porque tempo é dinheiro. E vida. Doutora, sabe o que eu percebo no dia a dia? Alguns advogados que a gente fala assim, é muito mais fácil, é rápido, é seguro. Aí alguns também relaxam muito e não querem fazer o mínimo. Faz um requerimento de qualquer jeito, quer que a gente adivinhe tudo, ou que faça toda a parte do advogado. Então, fica um recadinho, assim, não é bem assim. O papel do advogado é indispensável, ele tem esse trabalho todo de conversar com a parte, é o primeiro juiz da causa, e trazer essa decisão da família ali, como é que vai ser feito para o tabelião fazer na escritura. Eu gosto, assim, o requerimento para o cartório, ele vem como se fosse uma petição inicial. Isso. Né? Então, assim, a seriedade do documento que você tem quando você ingressa com uma exordial, com uma petição inicial, é o mesmo protocolar, as mesmas exigências que você vai fazer um requerimento para o cartório. Porque senão ele vai mandar uma ata de devolução e aí você vai, é muita burocracia. Não, é porque não estava ali estabelecido todos os pontos. Um dos primeiros divórcios que eu fiz extrajudiciais exigiu a declaração do alimentos não gravídicos. Aí coloquei, mas aí voltou, porque eu tinha que declarar que não estava grávida. E aí eu achei na hora assim, gente, mas por quê? Porque isso até no judiciário não exige se você fazer uma declaração de não estar grávida, né? Mas é o aprendizado porque há realmente a resolução que se envolve gravidez, né? Aí envolve direitos do nascituro, então precisa estar muito esmiuçado ali as diretrizes das decisões que o tabelião ele vai homologar, porque ele tem responsabilidade sobre isso. Sim, e é isso mesmo, doutora, esse cuidado, esse zelo, precisa ter em tudo que vai ser feito. Então, não é porque vai fazer no cartório que vai fazer de qualquer jeito, manda de qualquer forma os documentos, vai jogando picado, né? Ó, junta aí. Não, prepara o seu requerimento. O cartório é mais rápido porque você pode, primeiro, escolher o cartório. Você é livre, faz qualquer cartório de notas do Brasil. O juiz, não, você não pode escolher. Você vai protocolar e esperar em quem que cai. E você tem a oportunidade de juntar tudo de uma vez. Junta ali o requerimento, todos os documentos. Então, tá completinho, o tabelião vai olhar e falar, ótimo, já vou minutar.
seguindo aqui o que já foi passado pelo advogado, marcar um momento para assinatura. Então, isso traz celeridade, traz segurança, porque como a doutora falou, nós tabeliães somos responsáveis por isso, e é por isso que a gente tem que zelar pelo cuidado. Se porventura passou alguma coisa ali, o advogado deixou de pôr, e a gente percebendo, nós precisamos, né, pedir para que ele complemente, né, porque não supre a presença do advogado. Vocês são muito importantes. Obrigada, obrigada, doutora. Doutora, e quando a família, assim, o casal que está ali magoados, né, conversa com o advogado fala, não, vai ter que ser judicial, eles estão brigando. Dá para tentar fazer em cartório? Dá, a gente hoje tem os métodos alternativos de resolução de conflito, a mediação, que é uma grande ferramenta hoje que pode ter no cartório, quando está precisando, assim, sabe, não conseguiu fechar entre os advogados, a discussão ali da partilha ou dos filhos, porque geralmente a celeuma vai estar envolvido nessas duas situações, geralmente. A gente pode agendar uma mediação no cartório, que aí o servidor do cartório ou o tabelião que vai fazer a mediação, ele é esse terceiro neutro, né, que vai entender a dor, o conflito e vai dar espaço para que as partes possam conversar e poder ainda chegar numa solução, né? Então, eu adoro as mediações, eu acho que elas são muito válidas, inclusive para situações até de convivência com plano de parentalidade. Olha. Eu venho fazendo isso bastante no escritório, usando esse espaço de conversa, porque às vezes o diálogo está tão inflamado entre os genitores que a gente não consegue avançar em mínimos detalhes, né? E nós que estamos de fora, que não estamos ali vivendo a dor da família, a gente consegue ter essa percepção. E aí acha que por eu ser advogada de um, eu estou puxando a sardinha para o meu cliente, o outro para o outro, e que, na verdade, é muitas vezes o melhor para a criança, né? A gente está ali pelo melhor da criança. E aí a gente tem a mediação e vocês entram com esse papel maravilhoso de entender o conflito e mediar mesmo. Imparcial. Imparcial. E o mais importante, gente, tudo que é falado na mediação, ele não é levado como prova para um processo judicial, porque você não transcreve como uma ata do início ao fim, né? A mediação, ela tem ali um papel das partes poderem ir de coração aberto para resolver aquele conflito. Então, escreve o que foi decidido. Houve acordo, não houve, avançou. Mas todos aqueles pormenores que numa audiência, por exemplo, é minuciosamente feito a ata, na mediação a gente tem a confidencialidade, né, do que aconteceu ali, para preservar ali os sentimentos, né, daquela família, para verdadeiramente tentar resolver. Então, é tanto para uma questão de divórcio, uma questão de partilha, uma questão de convivência que precisa-se de um espaço, a mediação está aí para isso. É ótimo, né? E não precisa ser uma sessão apenas, porque às vezes precisa ser construído, né? Tem mágoas, tem rancores e precisa trabalhar um pouquinho, a pessoa perceber e separar essa mágoa de uma situação física ali, das pessoas e dos bens, para poder finalizar esse ciclo da vida, né? E começar outro. Perfeito. Né? É isso mesmo. Então, você que não conhece a mediação ou a conciliação, né, tem disponível, vários cartórios oferecem esse serviço, não são todos ainda, mas é importante, porque ainda que tenha alguma mágoa, não vou conciliar, não vou fazer acordo, não converso, né? E às vezes você não consegue fazer acordo sobre tudo, né, que você está querendo ali colocar, mas você faz acordo sobre coisas pontuais, né? Eu já fiz, por exemplo, mediações em que a gente não conseguiu, por exemplo, avançar especificadamente na alternância da convivência, que os queriam dividir igualmente a convivência, mas nós conseguimos avançar com questão de senhas, que estava sendo um problema, de aplicativos, senhas de banco, enfim, outras situações a gente já nem leva para o judicial, porque a gente já resolveu aquilo ali
E você vê que você vai solucionando por etapa os problemas e você vai desinflamando as feridas, né? Justamente para começar esse novo ciclo. Isso é ótimo. Doutora, uma pergunta que é muito comum. Quando a família compra um bem financiado, aí está lá pagando as parcelas e resolve se divorciar. Como pode ser resolvida essa questão? O imóvel financiado, você depende do regime de bens que você casou, né? Mas na regra, no regime da comunhão parcial de bens, você vai dividir tudo que você adquiriu na constância da união. Então, você vai dividir o que você pagou junto, e aí, se não decide vender o bem, porque pode vender o bem, pegar o dinheiro, quitar o financiamento, e se houver valor remanescente, dividir. Se porventura não vende esse bem, um dos dois fica com esse bem, você divide apenas o que foi pago, né, ali do valor do financiamento, e aí o que vai assumir o financiamento da separação de fato para frente, ele vai assumir as parcelas, né? Aí há discussões sobre valor de mercado, às vezes, enfim, que a mediação vem para resolver essas celeumas, porque às vezes o que você pagou vale muito mais do que comprou, mas a regra geral é essa, de que dá para fazer a partilha normal, só que você divide dessa forma, né? Quem que vai ficar com o quê? O valor. E interessante pontuar também que é importante pegar a anuência do banco, né? Porque há julgados que entendem que quando não tem a anuência do banco, acaba que você falar que continua sendo corresponsável os dois, né? Porque muitas vezes um tem a renda maior do que o outro, que realmente corroborou pelo valor do financiamento, né? Aí ele sai, fica que talvez não tenha tanta renda, então aí para de pagar, se vira uma ação judicial e o banco vir cobrar, pode ainda levar o imóvel e mais ainda, né? Você ainda ser corresponsável de uma situação que você foi decidido lá atrás. É porque a decisão foi entre as partes, se não comunicar ao credor, né? Ele não está sabendo, ele não anuiu, né? Não aí concordou. O credor é o banco, gente, né? Entendeu? Aí não anuiu, o banco não está sabendo, enfim. Os dois são responsáveis. Os dois são responsáveis. E eu acho importante colocar também que tudo que a gente está falando aqui vale para uniões estáveis. Sim, verdade, vale também. E quando o casal quer divorciar, mas fala, não vou partilhar os bens agora, vai ficar caro, deixa só assim mesmo, só quer o divórcio. Inclusive a escritura é sem valor declarado, né? Nesse caso, doutora, olha, é muito barato. Gente, menos de R$300 uma escritura. O divórcio, eu acho ótimo. Aproveite, quer dizer, eu não quero que ninguém se divorcie, mas é uma realidade. É uma realidade. Está muito barato aqui em Mato Grosso. Aqui, quando a gente vai fazer o divórcio, você faz uma escritura, né, de separação, quando é casamento, ou de dissolução da união estável. A escritura, gente, se você não declarar valor de partilha, o que você pode, por exemplo, no momento, só divorciar. Mas então, por que eu vou só divorciar e não vou partilhar, né? Às vezes você pensa, para quê? Porque, gente, hoje a separação de fato, o divórcio, ele finaliza as obrigações e os deveres matrimoniais. Então, você, às vezes, tem uma empresa, enfim, vai fechar um contrato. Você não está mais casado com aquela pessoa, você precisa formalizar isso, porque senão a pessoa vai herdar. Ou se você morrer, vai herdar. A pessoa vai meiar, né, numa separação. E se você morrer, ela vai herdar. Então, a escritura é 300 e... Não chega a 300, 200 e pouco. Acho que é 295, né? Eu nem vou falar valor, porque vai que eu falou errado. Então... Mas é 200 e pouco, e aí você pode, sim, só divorciar, seja porque os bens é um imbróglio, muitas vezes tem empresa familiar no meio, não sabe-se como que vai fazer esse gerenciamento e você fazer a partilha depois. É uma possibilidade, sim. Mas tem consequência. Você deixar para fazer essa partilha depois e resolver casar, não vai poder escolher o regime de bens. Obrigatoriamente é o da separação total. Então tem consequências. Quais vantagens, assim, a senhora poderia... A gente já falou de várias vantagens de fazer no extrajudicial, fazer no cartório.
Mas, além disso, tem algo mais que a gente pode acrescentar? Eu acho uma das mais importantes vantagens que nós temos quando fazemos no extrajudicial é o fato da gente ter a liberdade de construir aquele divórcio, as regras do jogo, eu gosto de colocar assim, conforme a realidade, a necessidade, a escolha daquela família. Porque diferente do juiz, que ele tem o papel de decisão, né, que ele vai olhar ali o processo e sempre alguém vai sair perdendo, descontente, o tabelião, ele homologa o que você dispôs ali na sua escritura, no seu requerimento, né? Então, quem vai estabelecer as regras que vão ser feitas partilhas, pensão vitalícia, que horas você vai pegar seu filho, que dia que você vai dormir com ele, que horas em que escola que vai estudar, enfim, todas essas questões muito particulares que a gente não quer que o Estado, né, venha e fale, você só pode ver seu filho sábado e domingo. Segunda-feira, durante a semana, você não pode ver. Então, você ter essa liberalidade de colocar o que funciona para a tua família, como que você quer reger as regras ali, desde o seu divórcio, da sua partilha de bens, até como que você vai lidar com essa convivência com os filhos, os alimentos, né? Porque se você às vezes vai para o judiciário, vai ser bem taxativo como que vai ser. E lá você consegue escalonar, por exemplo. Como eu estou muito apertado, porque a gente acabou de divorciar, está formando outra casa, então por tanto tempo eu vou pagar ali menos ou vou ficar menos com o filho para reestruturar e aí depois vai aumentando. Questões de quando, por exemplo, criança amamenta, né, em que é exclusividade no peito e o genitor não pode conviver com essa criança porque está só mamando no peito, a gente consegue escalonar horas, você tem uma liberalidade maior para discutir e colocar ali o que verdadeiramente funciona para a família. Eu acho que isso é a maior vantagem, porque não sendo contrário à lei, estando todas as documentações exigidas ali apresentadas, vai ser homologado. Sim, e não só pelo tabelião, mas também pelo membro do Ministério Público, né? Porque quando tem menor de idade, o Ministério Público vai ter que ser ouvido, ele vai fazer um parecer. Então, a gente já vai acompanhar o pedido do advogado, a gente já vê se está ali de acordo com se está resguardado o interesse do menor e mesmo com tantas peculiaridades não tem por que ser indeferido. Né? Todos os pedidos que nós submetemos foram aprovados. Então, tem tranquilo o processo, não é tão rápido quanto se não houvesse menores, mas assim, 2 meses, 3 meses para estar concluído. Isso num processo judicial tradicional... a expectativa é de 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. Dependendo da beligérância do caso, do processo. Nossa. Primeiro grau. Primeiro grau. Gente, não vale a pena disputar, né? Já faz um acordo, concilia. E a conciliação a gente tem que conversar também, porque o que você conciliar? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Mas eu tenho direito de tudo, não sei o quê. Sempre alguém acha que tem mais do que o outro, né, doutora? E aí é importante, por exemplo, na conciliação, quem está conciliando, consegue opinar mais para intermediar ali as partes. Na mediação, ele não tem tanto essa autonomia de conciliatória, né? Ele é mais assim, de apaziguar, enfim, tem essa diferença. Então, a conciliação, que é uma possibilidade também, ela é fantástica. E o que eu mais gosto da conciliação com vocês também é que a gente tem hora ilimitada, entendeu? A gente paga por hora, né? Assim, mas é um valor também que para a sua paz, para você resolver o que é mais importante na tua vida, que é a tua família, eu acho que é muito barato. E você consegue ali deslanchar realmente assim, vamos conversar aqui, quero 1 minuto, vamos lá fora, fala com outra parte, vamos pensar, vamos fazer conta. Porque às vezes, hoje em dia, as audiências de conciliação, elas estão ali super cronometradas, né? Você não tem tanta liberdade. Chega. Tem acordo? Não. Então, tchau. Audiência infrutífera. Porque tem um monte de audiência marcada, né? Então, tem essa vantagem também que muitos advogados
não sabem. E eu particularmente também acho que em demandas familiares, o digital para conciliação, ele não flui tão bem. Então, eu acho que assim, hoje em dia praticamente todas as audiências de conciliações são online e o índice de acordos despencou, né? Porque você não tem aquilo, né? A energia, né? Demandas familiares. A pessoa, ver a emoção dela, né? Entendeu? Então, eu gosto por todas essas facilidades. E seria mais fácil lidar com partilha de bens ou de emoções? Emoções, né? Porque partilha de... Mas assim... É difícil você, na verdade, dividir os dois, doutora. Eu acho que todo problema que que vem da partilha de bens, ele tem muito sentimento. Porque se não tem o sentimento, você vai ser objetivo. Gente, o regime de bens é comunhão parcial. Soma tudo o valor que divide no meio, o valor ou um paga o outro, ou faz compensação de bens, ou faz um condomínio ali com valor... Enfim, você resolve, você olha para a solução, não para um problema. Quando a emoção está junto, você tem uma coisa que você não vê a solução. Quer fazer pirraça, né? Não vou deixar, não vou facilitar. Gente, perdoe, vamos embora, segue. É isso que eu falo, vamos encerrar ciclo. Mas é complicado, porque o divórcio, ele vem muito junto com o luto, né? Quando você divorcia, você passa pelo luto, pelas fases do luto, porque você está enterrando aquela pessoa viva. Nossa. O que é mais difícil do que talvez, né, a morte mesmo. Então, quando a gente fala de divórcio, a gente faz uma analogia ao luto. E muitas vezes a pessoa passa por esse divórcio psicológico estando junto, mas ela passa pelas fases do luto. E aí, quando ela fala que quer divorciar mesmo, que já está lá na fase da aceitação, ela já passou por todo o processo. Nossa. Mas é sempre muito complicado, porque você também... Não é só partilha de bens, né? São sonhos, expectativas. Ninguém casa para divorciar. Verdade. Se a senhora pudesse deixar um só conselho para quem está pensando em se divorciar. O meu conselho é não se divorcie, mas se está pensando em se divorciar, qual é o conselho que a senhora daria? Contrate uma boa advogada familiarista de família e sucessões. É isso mesmo. E que seja especialista, viu? Não pega um faz tudo, que não vai nem saber o que é mediação, o que é conciliação, não sabe nem que no cartório pode fazer com criança. Então, pega um especialista que vai entender tudo que hoje tem ofertado aí no mercado mesmo, para você resolver aquele conflito, né? E só para finalizar, o que eu acho assim, o mais extraordinário também, que eu acho que tem que deixar claro, é que quando alguém nos contrata com um problema, doutora, ele nos contrata para que a gente solucione. Claro. A gente é instrumento de solução. Certo. Quando a gente é beligerante demais num pré-processual e a gente não analisa a possibilidade do extrajudicial, quantos anos a gente fica sem entregar a solução para o cliente? Nossa. Entendeu? Então, o cartório ele também vem para nos dar para o cliente essa solução mais rápida, né? O cliente sai mais satisfeito. Poxa, meu divórcio foi difícil, mas resolveu, né? E para finalizar, né? Toda hora eu fico para finalizar. Mais uma, enfim, o nosso tempo, mas pode falar. Mas uma coisa super interessante que a gente eu estou fazendo uma atualização em pós-graduação e o professor Rafael Calmon, que é um juiz lá do Espírito Santo, maravilhoso, ele veio dar aula para a gente, ele falou de uma possibilidade da gente conseguir averbar na certidão de nascimento a separação de fato para gerar efeitos que realmente houve ali naquele momento a separação. Então, é mais uma possibilidade de fazer prova, mesmo num caso em que o divórcio ele não cabe o diálogo para um consensual, há muito conflito, inclusive, quanto ao tempo da separação de fato. E você tem uma atividade profissional que, né, quanto mais tempo você ficar junto, mais você vai partilhar. Então, se você fecha um contrato ali milionário, mas você já está separado de fato, se você não tem prova sobre isso entra na partilha. Ou se você compra um carro, se você compra um bem... Então, ainda que o outro não queira, há uma possibilidade de a gente fazer essa averbação lá, falando assim, ó, vai ter discussão, mas você fez prova. Faz pelo menos uma declaratória, né? Uma escritura declaratória ali, estão separando de fato, né? Ou faz
se quiser, né, o divórcio sem a partilha e trata depois a partilha em seguida, também é possível, né? Você vai lá averbar esse divórcio. Tem tantas possibilidades. Eu não sei se esse acordo que a senhora está citando seria assim, só um documento particular e averbar lá. Aí os dois teriam que concordar, assinar. E fazer. Ou você faz a escritura declaratória falando que você está separado de fato desde aquela data, entendeu? Já põe fim ao vínculo patrimonial. Que para fins patrimoniais é o que verdadeiramente tem efeito jurídico. Sim. Gente, nosso tempo terminou. Tem muito assunto relacionado à família, à sucessão, tem muita coisa. Eu recebo muitas perguntas relacionadas aqui no espaço, sabe, do WhatsApp, do programa, porque envolve, não tem como. Mas o tempo acabou, fica para o próximo. A gente vai passo a passo conversando sobre todos os assuntos. Um beijo para vocês de casa. Obrigada, Manu, por ter vindo. Uma alegria muito grande pelo receber convite. aqui. Um beijo a todos os telespectadores que nos assistem. Espero que vocês gostem. Quem quiser seguir é @manucostanadaf.dv. Isso. Vamos colocar aqui, @ManuCosta. Nadaf, porque meu nome, gente, é muito complicado, ninguém ia me achar. No Instagram ficou mas Manu Manu. é super simpática. Beijo, até semana que vem. Beijo, tchau.